Israel e a igreja. A igreja e Israel. Tratar do assunto Israel e igreja é tratar de profecias bíblicas. E é necessário tratar também de certas distinções entre ambos. A lei e a graça, a era da igreja e a época da grande tribulação. Entender a quem Jesus referiu-se principalmente em seu sermão profético, relatado no livro de São Mateus, e a relação que o mesmo tem com o livro do Apocalipse. Temos que manter também o equilíbrio, sem negligenciar nenhum dos lados, a um assunto que Deus deu tanta importância em sua palavra: Israel e a igreja. Em um curso que foi ministrado no seminário Instituto Batista Beriano sobre dispensacionalismo, eu achei interessante um poema que foi dado falando do Velho e Novo Testamento. O Novo Testamento está no Velho contido, o Velho Testamento está no Novo explicado, o Novo está no Velho escondido e o Velho está no Novo revelado. Então há uma interdependência. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai ou procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Toda palavra inclui exatamente todos os livros da Bíblia. E Paulo foi taxativo em dizer: tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino. Toda a Bíblia, de capa a capa. O Senhor Jesus deixou claro: se não credes em Moisés, como crerão nas minhas palavras? Portanto, no final da Bíblia está escrito que não pode haver alteração alguma, nem tampouco se pode diminuí-la. Fundamental que nos prendamos dentro dos 66 livros da Bíblia. E até porque as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus e as reveladas pertencem a nós. E por isso devemos conhecê-la e conhecê-las bem. E o pastor tem esta incumbência, responsabilidade diante de Deus para ministrar o público que Deus lhe concedeu para ministrar. Então, irmãos, o futuro interfere em nosso presente. Claro que interfere. E é muito importante que conheçamos. É corrente em nossos dias a teologia da substituição. É a tentativa de colocar a igreja no lugar de Israel. Esse pensamento diz que Deus não tem mais um plano para Israel. Tudo agora é a igreja e o será. Numa tentativa de entender a igreja como o único e último povo de Deus, os textos do Velho Testamento foram interpretados pela inserção da igreja como herdeiro das promessas originalmente feitas por Deus. Esta citação eu peguei o pastor José, lá que pregou na Editora Batista Regular, a hipercontextualização, que é a tentativa de aplicar as leis judaicas para a igreja, a pregação do sábado, o ano jubileu, a circuncisão, e aí vem igrejas praticando o batismo como sendo uma substituição à circuncisão. Isso é uma ideia da teologia da substituição. Tratando-se da era da igreja, a primeira menção que Jesus fez à igreja está em Mateus 16, 18 e 18, 17. Em continuidade, é claro, a unânime proclamação dos profetas do Velho Testamento e do seu predecessor João Batista. Quando Jesus se levantou em Cesareia de Filipe, ao pé do Monte Hermon, e fez a notável declaração profética: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Mateus 16, 18. Sua descrição foi além de qualquer organização física e visível na terra. Esta profecia da igreja de Cristo é claramente definida pelo apóstolo Paulo como um mistério que desde os séculos, ou seja, a eternidade, esteve oculta em Deus. Efésios 3:9. Assim, a igreja não é uma continuação do judaísmo, nem deve o ser. Em Mateus 16, 18 fica claro que o estabelecimento da igreja viria em um tempo futuro. Efésios 3, 1 e 10 deixa claro também, exigindo que o estabelecimento da igreja só começou depois da vida terrena do Senhor Jesus. Portanto, o evento exato que inaugurou a igreja na terra foi o evento do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Nesse dia, o Senhor Jesus Cristo, ressurreto, reuniu todos os crentes em um corpo e os colocou sob o cuidado e proteção do Espírito Santo durante sua jornada aqui na terra. 1 Coríntios 12, 13. Este evento foi celebrado com sinais miraculosos e maravilhas adequadas à tão grandiosa
ocasião, conforme descrito em Atos, capítulo número 2, versos de 1 a 12. Assim como o início da igreja foi objeto de profecias significantes, a consumação desta também o será, sobrenatural e espetacular. Além disso, como a própria igreja era um mistério em Deus, oculto até a revelação do Novo Testamento, assim também a sua consumação. E aí vem Paulo dizendo, 1 Coríntios 15, 51 e 52, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num abrir e fechar do olho. Mas dentro desse contexto, eu quero fazer alguma observação, porque citei na introdução que temos que manter um equilíbrio entre Israel e igreja, não desprezando nenhuma das partes às quais Deus deu tanta atenção. E o que dizer então da judaização das igrejas hoje? Como agir na situação em que alguns tendem a judaizar as igrejas? É bom que sejamos solidários com Israel, mas não de forma fanática. Pelo contrário, temos até de induzi-los ao ciúme. Paulo declara isso muito bem. Devemos amar Israel, mas não às custas da verdade, às custas do nome do Senhor Jesus Cristo, a quem eles rejeitaram. Todo judeu necessita de Jesus, senão ele estará perdido. Os 12 apóstolos eram judeus e tiveram que se converterem. Nicodemos era um judeu e Jesus disse o que era necessário para ele: nascer de novo. Jesus disse aos judeus: se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. João 8, 24. O mundo é dividido em 3 partes: judeus, nações e a igreja. A igreja é separada, não é judaica, apesar de ter judeu nela, e gentios também pertencem esses grupos à igreja. Ela veio das coisas do judaísmo, mas ela não é judaica. O apóstolo Paulo repreendeu o apóstolo Pedro e disse que ele não devia obrigar os gentios a viverem como os judeus. Em Colossenses 2, 16 e 17 diz que não precisamos mais de comemorar festas judaicas, tais como também sábado. E é interessante observar que as festas judaicas nem sequer aparecem nas epístolas do Novo Testamento como ordenança para a igreja, pois elas eram sombras do que haveria de vir. A essência é Jesus Cristo, e tendo ele, temos tudo. Se nós queremos, como igreja, nos colocarmos no lugar do judaísmo, perdemos muito, pois em Cristo temos mais do que o judaísmo já teve. O judaísmo tem promessas terrenas, enquanto que a igreja tem promessas celestiais. Ela está no plano de Deus antes da fundação do mundo. Note bem, se perguntássemos quem surgiu primeiro, Israel ou a igreja, nós pensamos de repente foi Israel, mas na realidade a igreja já estava nos planos de Deus antes da fundação do mundo. A igreja tem infinitamente mais. Nós andamos pela fé. 1 Pedro 1, verso 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. A igreja, ela tem infinitamente mais do que no judaísmo. Nós andamos pela fé, não vendo Cristo. Tratando então dessa questão, estava vendo quais são alguns textos que são assim mais usados, e eu vi mais alguns pregadores respondendo a pergunta sobre a identificação da verdadeira igreja de Jesus Cristo. E sabe qual foi o texto que apresentaram? Apocalipse 12. Apocalipse 12. Que conversa, né? Apocalipse 12 para dizer qual é a verdadeira igreja. Você sabe o que trata aí nesse capítulo? A mulher e o dragão. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Nós sabemos, como dispensacionalistas, que a igreja desaparece em Apocalipse 3, no final do capítulo 3, no 4 ela desaparece, e ela só reaparece no capítulo 19 de Apocalipse. Então há um silêncio da igreja em todo o Apocalipse. Eu não sei como alguns tentam colocar essa mulher como sendo a igreja. Vou lhes dar algumas passagens, vocês não vão ter tempo de ler, mas pelo menos anotem que está tratando exatamente isso. Lembre os irmãos que em Gênesis
Gênesis capítulo 37, verso 9, um sonho, no qual o sol, a lua e 11 estrelas, porque ele era a 12ª, se prostravam perante ele. E ao contar esse sonho, seus irmãos acharam ridículo, até o seu pai o repreendeu. Acaso viremos eu e tua mãe a se prostrar diante de ti? Eu vou dar algumas passagens do Velho Testamento que está tratando da mulher. Aí você conclui. Essa foi uma passagem, Gênesis 37, 9. Essa mulher de Gênesis 39, esse sonho está claro que é a nação de Israel, os seus representantes, os 12 filhos de Jacó. Então, tratando de uma nação, não deixa dúvida, é inconfundível. Mas no livro de Isaías capítulo 54, versos 5 e 6, está dito: o teu Criador é o teu marido, o Senhor a chamou como mulher desamparada, repudiada pelo marido. Número 2, Isaías 66, 7, 8 e 9. Aparece uma mulher que deu à luz, fala do nascimento da nação de Israel. Você verá muito claro que está falando que Israel nasceu, essa mulher dando à luz. Isaías 66, 7, 8 e 9. Terceiro, uma mulher com dores de parto, referindo-se à nação de Israel, está escrito em Jeremias 4, verso 31. Quarto, uma mulher com dores de parto, referindo-se à filha de Sião, no caso Israel, está escrito em Miqueias 4, 9 a 10 e capítulo 5, verso 3. Na luta de Israel contra os amorreus, Josué ordenou na presença do povo de Israel, e o que aconteceu? O sol parou e o sol e a lua pararam. Josué 10, 12 a 14. Deus coloca o sol, a lua e as estrelas como sinal da perpetuação da nação judaica. Jeremias 31, 35 a 36. Se falharem estas leis, Israel deixará de ser uma nação diante de mim. O trono durará como o sol, falando do reino prometido a Davi, será estabelecido para sempre como a lua. Salmo 89, 35 a 37. Desde os céus pelejaram as estrelas contra Císera, referindo-se aqui sol, lua, estrelas, tudo ligado ao povo, à nação de Israel. A mulher então não refere-se à igreja, e sim à nação de Israel, representada pelos 12 patriarcas. Pode-se dizer que também não pode dizer também que é Maria. Claro, como judia, ela pode estar relacionada como judia, como aquela que foi usada por Deus para trazer Jesus ao mundo, mas o texto fala diretamente de uma nação, de um povo, e não de uma pessoa só apenas. É simbólico. Apocalipse é um livro simbólico, e é isso que está tratando. O símbolo não deixa de ser exatamente literal. Eu estou dando aqui alguns textos sobre a angústia de Jacó para você entender que esse período tribulacional do Apocalipse 12 tem a ligação direta exatamente com a grande tribulação. Deus fala da angústia de Jacó como um período de dura prova para Israel, conforme Deuteronômio 4, 30, Jeremias 30, 7, Ezequiel 13, 8 a 9. Será uma angústia tal qual como nunca houve igual. Fácil lembrar, não é? Será uma angústia tal qual como nunca houve igual. Está escrito também em Mateus capítulo 24. Com relação ao que é dito em Apocalipse, que fala do desfecho da ira de Deus sobre a terra, sobre Israel e sobre as nações pagãs, nos é dito que a igreja será libertada ou livre desse período singular da história humana. Apocalipse capítulo número 6, versos 16 e 17, há um clamor: chegou o dia da ira dele. Note que pessoas lá estão entrando nos esconderijos, grandes, poderosos, ricos, pobres, escravos, livres, estão em aperto e pedindo as pedras, os rochedos que caiam sobre eles e escondendo da ira daquele que se assenta no trono, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode livrar? Apocalipse 6, 16, 17. 11, 18 Apocalipse, chegou o dia da tua ira. 14, 7 Apocalipse, é chegada a hora do seu juízo. 14, 10, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. 14, 19, a foice afiada ceifando, lançando no lagar da cólera de Deus. O lagar é o lugar de pisar a uva, que é o lugar do julgamento, simbolicamente aqui, dizendo por Deus. Apocalipse 15, 7, taças de ouro cheias da cólera de Deus. 16, 1, as 7 taças da cólera de Deus. 16, 19, Deus dará à Babilônia o cálice do vinho do furor da sua ira. E por último,
Lembra que está prometido livramento para a igreja, ela será tirada antes da angústia. Apocalipse 3:10. Decore esse verso. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Uma angústia mundial, tribulação mundial, predita em Apocalipse 3:10, e a promessa para a igreja de Filadélfia como representante aqui ser poupada. Jesus é descrito para a igreja como aquele que nos livra da ira vindoura, Tessalonicenses 1:10, e para guardar do céu ao seu Filho Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Para guardar dos céus a Jesus, e fecha, que nos livra da ira vindoura. Essa ira do Apocalipse, essa ira da angústia de Jacó, essa ira tribulacional. Por isso nós somos pré-tribulacionistas com muita base. Então é claro que a tribulação está referindo-se especialmente a um povo com um propósito, e esse povo é Israel e não a igreja, e que o período referido é distinto. Note que nunca houve igual, nem haverá jamais, disse Jesus em Mateus 24:21. Então nem a Primeira Guerra Mundial, nem a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto dos Judeus, o dilúvio, nada foi igual ao que está para acontecer na face da terra no tempo da grande tribulação. O próprio Senhor Jesus disse: se não fossem abreviados aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. E você sabe que nós conhecemos que a 70ª semana de Daniel são 7 anos. Distinções entre Israel e a igreja. Vejamos, aqui eu recorri ao manual de escatologia. Schaeffer estabeleceu contraposições entre Israel e a igreja, que demonstram exclusivamente que esses dois grupos não podem ser reunidos em um só, mas devem ser diferenciados como entidades separadas com quem Deus realiza um plano especial. Essas contraposições podem ser esboçadas da seguinte forma: Israel, todas as promessas terrestres nas alianças no propósito de Deus. A igreja, as promessas celestiais no evangelho. A descendência de Abraão, Israel, a descendência física dos quais alguns se tornam descendentes espirituais, descendência espiritual. A igreja, descendência puramente espiritual. O nascimento, Israel, nascimento físico que traz um relacionamento. A igreja, o nascimento espiritual que traz um relacionamento. Cabeça da igreja para Israel, Abraão para a igreja, Jesus Cristo. Nacionalidade, Israel, uma nação. A igreja composta de quê? De todas as nações, de onde se convertem pessoas, fazem parte da igreja. Israel era um sacerdócio, e aquilo muito nos ensina o sistema sacerdotal, sacrificial do Antigo Testamento. Eu gosto de ler Hebreus e Levítico. Israel tinha um sacerdócio. A igreja é constituída um sacerdócio, casa espiritual, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, disse o apóstolo São Pedro. Casamento, Israel, esposa infiel. A igreja é a noiva, uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém pura e sem defeito. Julgamento, por isso eu acho bonito o relacionamento Cristo, igreja e casamento, marido e mulher. Que mensagem maravilhosa tem dentro daquele texto de Efésios capítulo 5. Israel enfrentará julgamento, a igreja livre do julgamento. Agora, pois, já nenhuma condenação há para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. É necessário sim que façamos clara distinção também entre a lei e a graça. Um dos principais conflitos existentes no início da dispensação cristã foi a questão da lei e graça. Qual das duas oferecia diretrizes para a conduta cristã? A lei ou a graça? Era a questão em polêmica. Lembra o contraste entre lei e graça? A lei tratava com Israel, a graça com os judeus e gentil e o mundo todo que se converte. De igual modo, a motivação, a lei faça isso, a graça diz eu já fiz isso por você. Sob a lei Deus proibiu e exigiu, sob a graça Deus favorece e dá. A lei condena, a graça perdoa. A lei amaldiçoa, a graça redime dessa maldição. A lei mata, a graça faz viver. A lei cala toda a boca perante Deus. Romanos capítulo 3 diz isso, não é? A graça abre a boca para louvar a Deus. E louve aos gentios, todos louvem ao Senhor. A lei põe uma grande culpa entre o homem e Deus. A graça traz esse homem culpado, mas que redimido para junto de Deus. Fazer para ser alguém é o que é o lema da lei. Alguém para fazer algo é o lema da graça. Salvo pela graça e guardado para as boas obras, e não salvo pela lei e guardado pelas boas obras. Nada disso. Salvo pela graça e guardados para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Faça bem e eu te abençoarei. Enquanto que a graça diz, eu te abençoo, por isso faça o bem. O que o homem precisa fazer contra o que Deus já tem feito é visto no contraste
da lei e a graça. Trabalho humano a ser feito, mas na graça é o trabalho divino a ser acreditado. Deus já fez e pronto. E Davi chegou a declarar: bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos, porque não é todo mundo que entende sobre a graça de Deus. Só aquele que foi exatamente iluminado pelo Espírito Santo na palavra do Evangelho, esse sim entenderá. Bem-aventurado esses que entendem. A quem Jesus Cristo referiu-se primeiramente no Sermão do Monte? Mateus 24, o sermão profético de Jesus. O contexto de Mateus 24 trata principalmente de Israel. No capítulo 23, que é o contexto anterior, versos 37 a 39, Jesus havia dito: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Eu quis juntar vocês como uma galinha junta os seus pintinhos, mas vós não quiseste. A vossa casa ficará deserta por causa disso. Caireis ao fio da espada, e disse a série de horrores que viria sobre Israel. Nessa ocasião, a igreja ainda era um mistério. Mateus 24, a igreja era um mistério. Somente no Pentecostes ela foi incluída no agir de Deus e posteriormente revelada pelo apóstolo São Paulo, os pormenores sobre a mesma. O texto não fala do arrebatamento, e sim da volta em grande poder e glória de nosso Senhor Jesus. Os discípulos eram judeus. Aqui ele diz como será a situação dos judeus no período anterior à sua vinda à terra para estabelecer o reino. Falsos profetas, falsos cristos. Note que são perigos para Israel. Mateus 24, 5, 23 e 26. A igreja enfrenta outros perigos: falsos mestres, falsos apóstolos, falsos evangelistas. Note que Pedro chegou a declarar em 2 Pedro: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim entre vós, igreja, surgirão falsos mestres. 2 Pedro capítulo 2. A igreja enfrenta esses perigos sim. E 2 Coríntios 11, 13 fala do perigo do Satanás se transfigurar em anjo de luz. 2 Pedro 2:1, já citei. Gálatas 1, 6 a 9 é uma advertência sobre outro evangelho, o qual não é outro, mas aqueles que perturbam um falso Messias representam uma ameaça não para a igreja, e sim para Israel incrédulo. João 5:43. Jesus disse: eu vim em nome do meu Pai e vocês não me receberam. Se outro vier em seu próprio nome, vocês vão receber. O abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo que ele entenda, Mateus 24:15. O templo, os sacrifícios. Daniel disse, abre aspas, teu povo, fecha aspas, abre aspas novamente, tua cidade, fecha aspas. Daniel 9:24, falando dos judeus. Jesus pega exatamente esse texto: quando virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo. Quem lê, entenda. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24:13. O fim aqui compreende o final da grande tribulação. Isso não é para a igreja, pois nem sequer ela entrará na tribulação, quanto mais irá até o fim dela. 1 Tessalonicenses 1:10, já citado, Apocalipse 3:10. A igreja não precisa fugir para os montes, como é dito em Mateus 24, como terão que fazer os que estiverem na Judéia, verso 16. A igreja não é também sujeita às leis, como o verso 20 indica, sobre o sábado. Ore para não acontecer no sábado, dia no qual, além das outras atividades proibidas, eles não podiam caminhar longa distância. Então, como iriam fugir? No verso 34 fala da figueira, e vocês sabem que a figueira representa sim Israel, diretamente a nação de Israel. Os escolhidos, note Mateus 24, verso 31 de Mateus 24, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma outra extremidade dos céus. Eu perguntei a várias pessoas: quem são os escolhidos de Mateus 24:31? Quase todos disseram: a igreja. Você está colocando, meu irmão, a igreja dentro da grande tribulação, já no final dela ainda. Você está colocando aí um problema muito grande escatológico. Os escolhidos, que não está falando de igreja coisa alguma. Note bem, Mateus 24, pelos anjos haverá exatamente essa busca, dos 4 ventos de uma outra extremidade do céu. Vá comigo para Isaías, capítulo número 11. Isaías capítulo 11. Isaías é o profeta messiânico, não é? O Messias de Israel apresentado nesse livro de Isaías. Capítulo número 11 de Isaías. E veja o verso de número 12. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, recolherá desde os 4 confins da terra. Deus vai trazer os judeus de volta para a sua terra. E aqui diz dos 4 confins da terra. O mesmo se dá em Jeremias
Jeremias, capítulo número 16. Jeremias 16, verso 14. Os irmãos sabem que hoje, mesmo Israel estando voltando em massa para a sua terra, ainda tem muitos judeus que não vão voltar. Estão muito bem em Nova York, estão muito bem nos países do primeiro mundo, são ricos. Voltar para Israel por quê? Mas eles vão voltar. Aqui está escrito no capítulo 16, verso 14. Como é que Deus vai fazer? Está lá em Mateus 24, Deus vai mandar os anjos buscar. E aqui o verso 14. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: tão certo como vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel do Egito. Os irmãos sabem que muitas vezes que foi falado sobre Israel, mandou lembrar o êxodo, não foi? Que tirei da terra do Egito, da casa da servidão, lembrando a libertação do Egito. Mas aqui diz, não vai ser mais isso. Verso 15, mas tão certo como vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do norte, da terra e das terras para onde os tinha lançado, pois eu os farei voltar para a sua terra que dei a seus pais. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. Depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão de sobre todos os montes, de sobre todos os outeiros e até nas fendas das rochas. Vai ser trazido todo judeu para a sua terra e Deus vai cumprir a sua promessa feita de juntá-los na sua terra. O mesmo está também, não vamos ver, mas só anote Ezequiel 11, 17 a 19 e Ezequiel 36, 24. Veja, irmãos, como há um paralelo entre Mateus 24 e Apocalipse. Primeiro, Mateus 24, 4 e 5 fala sobre engano, falsos cristos, falsos profetas, não é isso? O primeiro selo de Apocalipse 6 apresenta o quê? Um cavalo branco. E esse cavalo branco, eu vi um pregador na televisão, cara de pau, dizendo que é Jesus, né? Apocalipse 6, dizendo que é Jesus. O camarada não entende de profecia nada. Jesus aparece em capítulo 19, num cavalo branco, mas capítulo 6, o cavalo branco é a falsa paz conduzida pelo anticristo, que vem prometendo uma falsa paz. Mas o Senhor Jesus virá muito depois, não é agora. Em Mateus 24, 6 e 7, fala de guerras e rumores de guerras, nação contra nação. O segundo selo de Apocalipse 6 fala do cavalo vermelho, que representa a guerra. Mateus 24, 7, fome. Apocalipse 6, 5, 6, cavalo preto. 6, 6, o cavalo preto. O preto representa fome, uma medida de trigo por denário. Está falando lá o preço, a caristia aumentando no mundo, né? No quarto selo, Apocalipse 6, 7, fala do cavalo amarelo, que uma coisa traz a guerra e a fome traz a morte. Mateus 24, 9 a 11, fala sobre a perseguição, sereis perseguidos e vos matarão. O selo de Apocalipse 6, 9 a 11, fala das almas debaixo do altar, clamando: até quando, ó soberano Senhor, e Deus não vingas nosso sangue dos que habitam sobre a terra, os mártires da grande tribulação. Mateus 24, 12, anarquia e estremecimento da ordem estabelecida. O sexto selo, Apocalipse 6, 12 e 17, fala sol, lua, estrelas, céus, ilhas, rios, etc., em perplexidade. Mateus 24, 15 a 27, aí já muda para a grande tribulação, exatamente o sétimo selo, em transição para a primeira trombeta, que tocará em capítulo número 8. Mas você diz que tudo isso tem a ver conosco hoje. Se aí não é para a igreja, pastor, então para que está aí? O que tem a ver com a gente? Meus irmãos, é olhando para os outros que a gente aprende, é olhando para o que aconteceu e que vai acontecer que a gente aprende hoje. O futuro tem influência em nosso presente, assim como a história ensina também o futuro, pode antecipar exatamente muitas coisas. Há uma grande inquietação no mundo hoje, não há? O mundo inquieto, coisas espantosas, terror constante em nossos dias, grande parte da humanidade passa fome, terremotos, tempestades, inundações, doenças imprevisíveis para a humanidade. Surgem fenômenos catastróficos da natureza, aumentando dramaticamente. Israel entra cada vez mais em aperto. Sedução e engano por falsas religiões e falsos líderes é uma avalanche. A grande tribulação se aproxima, não resta dúvida, mas nós não aguardamos a grande tribulação, nem um falso Cristo e um fim desastroso. Pelo contrário, aguardamos a vinda do Senhor Jesus Cristo para levar um grupo seleto à sua igreja, no chamado arrebatamento, que tem por definição o trasladar dos crentes vivos sem que passem pela morte física, num abrir e fechar de olhos, conforme definiu o pastor Thomas Ice, do Centro de Pesquisa dos Estados Unidos, pré-tribulacionista. Os crentes aguardam algo maravilhoso, a nossa viva esperança, o Senhor Jesus Cristo, que voltará em breve e nos levará para si. Jesus é a esperança para toda e qualquer pessoa que invoca o seu nome sinceramente,
Quem não aceita a Jesus terá um fim desastroso. A casa do coração ficará deserta sem Jesus, mas quando ele entra na vida da pessoa, o vazio é preenchido. Israel só exclamará: bendito que vem em nome do Senhor, no final da grande tribulação. Diz-nos a Bíblia, aí todo Israel será salvo. Como indivíduo, quem aceita Jesus em qualquer nação, tempo e época da era da sua igreja, é parte do seu corpo, e assim a ele é dada as boas-vindas, e o futuro estará garantido.